Oi pessoal, eu sou Amanda Costa, especialista em psicologia positiva, e nesse podcast a gente vai falar sobre pessoas tóxicas. Recentemente, publicamos um vídeo aqui no canal diferenciando o narcisista, o manipulador e a pessoa tóxica. E esse vídeo teve muitas visualizações. Então eu achei que seria interessante fazer um podcast só sobre pessoas tóxicas, detalhando um pouco mais o comportamento delas. Até porque pessoas tóxicas estão muito mais presentes na vida da gente do que um narcisista ou uma pessoa que é patologicamente manipuladora. Então vamos lá. Eu penso que vale muito a pena começar essa conversa explicando como a gente fica se sentindo depois de interagir com uma pessoa tóxica. Porque a interação, principalmente a interação prolongada ou frequente com pessoas assim, é algo que vai te deixar com uma sensação de exaustão. É como se elas drenassem sua energia. Então você fica para baixo com a sensação íntima bem desagradável. E por que isso acontece? Bom, a gente fica desse jeito porque na maioria das vezes essas pessoas são egoístas, abusivas e não conseguem nem por um minuto se colocar no lugar da gente. Embora muitas delas possam até parecer agradáveis no primeiro contato. Eu conheço pessoas que são muito agradáveis na hora de tomar um cafezinho, de fazer um lanche. Mas se eu tiver que passar um dia inteiro com essas pessoas, eu fico me sentindo péssima depois. E tem mais. Pessoas tóxicas existem no seu trabalho, no lugar onde você estuda, na sua vizinhança, na sua família. Às vezes, pessoas que trabalham na sua casa são tóxicas. E como é que a gente identifica uma pessoa desse tipo? Bom, existem uns comportamentos bem comuns, do tipo ficar criticando todo mundo o tempo todo, ficar irritando as pessoas com brincadeirinhas desagradáveis, ficar colocando defeito no trabalho das outras pessoas, fazer fofoca sobre pessoas que não estão ali para se defender. Como esse tipo de convivência é muito desgastante, ela consome muito da nossa energia, já que você tem que ficar o tempo todo dando atenção a essa pessoa e tentando se controlar. Às vezes, você chega até a se perguntar se não é implicância sua, já que a pessoa tóxica sabe ser simpática quando quer. Mas aí você se lembra do repertório de comportamentos dela e se dá conta de que o problema realmente não está em você. O pior de tudo é que às vezes a gente não consegue controlar a irritação e faz alguma coisa para dar o troco. Só que isso atiça ainda mais a pessoa tóxica. Por isso, uma das melhores formas de lidar com gente assim é usando a técnica da rocha cinzenta, que é justamente tratar a pessoa sem nenhuma emoção. O ideal mesmo é se afastar de vez, cortar o contato. Mas quando isso não é possível, interaja com a pessoa sem demonstrar nenhuma emoção. Os efeitos da convivência frequente com alguém tóxico vão além do sofrimento emocional que ele causa em nós. Existem efeitos físicos, sim, porque imagine como deve ser estressante ter que conviver com uma pessoa que fica o tempo inteiro criticando os outros, minando a autoconfiança de todo mundo, fazendo-eles se sentirem sem valor, ansiosos e até deprimidos. Eu tive uma vizinha que adorava falar mal das roupas das pessoas que passavam na rua. Ela sempre dava um jeito de realçar algum defeito diante da própria pessoa. Ou a roupa estava velha, ou muito justa, ou muito folgada, ou fora de moda. Quando não podia falar mal da roupa, falava mal da bolsa, do sapato. Eu fico imaginando a tortura que devia ser para os parentes dela terem que conviver com alguém assim. Não tem sistema nervoso que aguente. E depois de um tempo, quando esse tipo de convívio doentio já se estabeleceu, fica muito difícil colocar limites, já que é muito comum que pessoas tóxicas não respeitem qualquer barreira, qualquer espaço pessoal. Elas invadem, se intrometem nas suas atividades, nos seus passatempos, nos seus compromissos e não ouvem quando você pede para elas se afastarem. Isso é uma forma de elas demonstrarem que têm poder e controle. Muita gente desenvolve uma desconfiança crônica depois de passar por isso. Ficam o tempo inteiro achando que os outros vão passar dos limites e precisam reaprender a confiar nas outras pessoas. Mas o pior tipo de pessoa tóxica é aquela que recruta outros para atingir você. Ela manipula outras pessoas no trabalho, na família ou no seu círculo de amizades, para que essas pessoas assumam o lado dela. Novamente, eu tenho um caso para contar. Alguns anos atrás, antes da pandemia,
eu estagiei numa empresa em que um funcionário antigo estava de olho na vaga para a qual eu seria contratada. Pouco a pouco ele fez um grupo de pessoas me tratarem mal, dizendo a elas que eu era muito arrogante pelo fato de eu ter um mestrado. No final das contas, eu não fiquei na empresa, porque o salário que eu queria receber era maior do que aquele que a empresa queria pagar. A minha não contratação não teve nada a ver com aquela pessoa. Mas foi muito interessante perceber as movimentações dele para recrutar outros colegas para o seu lado, mentindo a meu respeito. Esses são apenas alguns dos comportamentos das pessoas tóxicas. Existem outros vídeos no canal em que você pode ficar conhecendo melhor certos tipos específicos de pessoas tóxicas, como narcisistas, manipuladores, psicopatas. Nesse podcast trouxemos comportamentos mais genéricos, mais do dia a dia mesmo, porque conhecer como essas pessoas agem é fundamental para o nosso bem-estar. Só assim podemos tomar medidas e nos distanciar de quem não nos interessa, deixando mais tempo livre para cultivarmos aqueles vínculos que vão reforçar nossa saúde emocional e física.